Shalom, shalom a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo. Então, vamos embora, pessoal. Vem comigo, porque hoje a gente vai continuar falando lá do segredo dos filhos dos homens, né, pessoal? O vídeo passado nós falamos sobre Sete, pessoal. Olha, nós já falamos sobre Sete, já falamos sobre Caim. E hoje nós vamos falar sobre Cainã. Vamos falar também sobre Lameque. Já contei um pouquinho da história de Lameque nos vídeos passados que fala sobre Caim, ok? Então, pessoal, a gente vai estudar bem profundo aqui, a gente vai voltar a falar sobre os filhos do homem e a gente vai saber o que está por trás de todas essas histórias, ok? Se você gosta de estudar a Bíblia Sagrada, gosta de teologia, saber quais são os segredos da Bíblia Sagrada, você está no lugar certo. É isso mesmo, então você está no lugar certo, porque aqui nesse canal a gente sempre estamos contando o que está bastante oculto na Bíblia. E é um ponto muito interessante mesmo para a gente estudar. Então, pessoal, vamos lá, porque hoje a gente vai lá no pé da letra mesmo e você vai aprender muito segredo aqui. Então, vamos embora. Uhul! É nóis, pessoal. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos que vamos. Cainã, pessoal. Pessoal, sobre Cainã a gente vai estudar. Tem vários livros que vai falar sobre Cainã. Livros bastante antigos, de 2000 anos atrás, ou muito mais do que isso, ok? Então, para a gente tentar chegar o mais perto da verdade, o mais próximo da verdade que a gente puder de verdade aqui, ok? Pessoal, Cainã. Cainã, nós sabemos que ele vai nascer aí, olha quantos anos a gente vai ver que ele vai nascer. Já passou Adão, já passou Sete, agora já passou Enoche, Enos, e agora vai vir aí a geração de Cainã, ok, pessoal? Então isso para a gente ver que quando Enoch está com 95 anos de idade, com 95 anos de idade, ele vai gerar aí, ele vai se casar com uma das mulheres de Caim, das filhas de Caim, e, e vai aí, sem dúvida, gerar Cainã. A educação de Cainã, pessoal, para a gente ter uma noção, Cainã ele foi criado juntamente ali entre Adão, ok? Adão, Sete e Enoche, ok? Então aí não tem uma geração, não está muito longe de Adão. Então tudo isso que Cainã vai aprender é passado de geração a geração. Então Cainã ele vai aí sem dúvida se tornar um grande líder dentro da casa de Sete, ok? Porque desde cedo ele mostrava ter conhecimento e força de vontade para aprender e seguir a geração adiante, ensinando sobre a palavra de Deus, a vontade de Deus. E ele sempre se partou do mal, ficou longe do mal. Ficar longe do mal não significa que você está longe fisicamente, mas sim a sua mente, a sua alma, o seu coração não está conectado à maldade. Enquanto isso, os filhos de Caim estão bombando, tá? Estão criando gigante, estão tendo gigante na face da terra. O que está acontecendo por trás da história de Cainã é feitiçaria, macumbaria, coisas que a gente duvida não existir, mas que a gente de vez em quando a gente abre um vídeo aí e a gente encontra algumas coisinhas que a gente achava que era impossível ou mentira de existir, ok? Então o caso de Cainã, ele vai aí sem dúvida aprender, ele vai estudar com seu pai,
vai estudar com seu avô, com seu bisavô e vai ficar ali no pé, aprendendo tudo aquilo que Adão consente a eles, né? Vai ensinar o segredo, vai ensinar tudo sobre tudo isso aí para ele aprender. O que acontece é que ele vai ter um nível espiritual muito grande, muito elevado. Cainã, já com 40 anos de idade, pessoal, com 40 anos de idade, ele se torna um governador, um presidente, um rei, vamos falar a respeito disso. Assim, mais ou menos. Então ele se torna um líder espiritual, um líder moral, e ele aí vai ser considerado um dos primeiros reis, isso mesmo, um dos primeiros reis, porque o povo vinha até ele e se admirava com a sabedoria dele, com o conhecimento dele, com os conselhos de Cainã. Então Cainã ele reinou tanto sobre os filhos de Sete quanto também os filhos de Caim. Então Cainã ele vai trazer muita geração, pessoas de muita geração de Caim, ele vai trazer para fazer a vontade de Deus, para trabalhar para Deus, mudar os seus pensamentos, os seus conhecimentos. Então Cainã ele vai, sem dúvida, convencer o povo de Caim, ele vai dar uma nova instrução, um novo ensinamento, explicar tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que os filhos de Caim estão fazendo. E realmente muitos homens, filhos de Caim, se converteram dos seus pecados, se converteram dos seus maus e vieram a adorar e servir a Deus. E com isso foi passado. E quando Cainã está ensinando, ele está passando também esse conhecimento de controlar as coisas, né, a matéria, de transformar, assim, a alquimia, né, alquimia, os caras que transformam a pedra em ouro, essas coisas todas. E Cainã ele tem um nível espiritual grande, ele pode fazer isso, ele tinha esse nível espiritual, ele poderia fazer isso, e ele ensinou sem dúvida aquela galera, já mais ensinando de uma forma muito especial para fazer o bem. Lembrando que o nível espiritual dos filhos de Caim era elevado espiritualmente, mas era elevado para o mal, para baixo, para a coisa ruim. Enquanto os filhos de Sete, né, ele era elevado espiritualmente para cima, fazer o bem, fazer as coisas que agradava a Deus de verdade, ok? Uma das coisas que muitas pessoas comentam é que Cainã ele foi aí um dos caras que começou a expulsar demônios dos corpos das pessoas. Coisa muito interessante, pessoal. Deixa eu explicar para vocês. Os demônios gerados naquela época não é como hoje aqui a gente vê aqui no Brasil, nós estamos acostumados a ver aqui no Brasil. Os demônios que eram gerados naquela época lá de Cainã, na época ali do tempo dos filhos de Caim, eles eram gerados com pura maldade mesmo. E uma das coisas que eles faziam para gerar esses demônios era relação sexual ilícita. O que é relação sexual ilícita? Fazer relação sexual com animais, homem com homem, mulher com mulher, para ver se nascia mulher. Os caras eram tão cientistas, tão malignos, que eles criavam essas forças espiritual sem saber que estavam criando. Outros sim sabiam. Então eles queriam ver, eles queriam que o que ia nascer de mulher, relação sexual de mulher, de homem com homem. E isso era abominável e é abominável até hoje nos olhos de Deus. Vamos cair na real, tá? Beleza? E isso aí, isso a gente vê que não conseguiram. Até hoje, mulher com mulher não faz filho, homem com homem não faz filho, ok? Então isso, para a gente ver uma coisa muito, mas muito interessante, é que eles geravam seus próprios demônios. Ou seja, eles sacrificavam seus filhos e às vezes
eles faziam esses demônios usando os seus próprios sêmen, ok? Com seus próprios esperma, né? E com isso eles geravam uma força negativa dentro do sêmen para gerar demônios, tentar gerar uma nova criatura, ok? E a verdade é que a Kabbalah, escura aí, é bem pesado. Eu vou ter que abrir um pouquinho a mão aqui de Kabbalah, mas vou ter que dar essa explicação. Preciso explicar isso para vocês. Segundo alguns estudos cabalísticos, quando um homem faz relação sexual ilícita com um animal, ou ele vai fazer relação sexual diferente do seu casamento, de homem e mulher, ele no mundo espiritual ele gera uma força, e essa força se torna uma força impura, ok? É como uma criança mal formada, ok? Então ela vai gerar essa força espiritual mal formada. Então, como se fosse uma criança que ela nasce com deficiência física, ok? Com a mão torta, não pode andar, com o pé colado. Então isso também acontece lá no mundo espiritual, quando um homem e uma mulher fazem relação ilícita, ok? E o exemplo disso, pessoal, vai estar baseado na tradição grega, por incrível que pareça. Vocês podem até dizer, irmão Gil, não tem nada a ver, o senhor acabou de falar, os gregos não tem nada a ver com os judeus que estão estudando aqui no... Só que no mundo espiritual é assim que funciona. Quando você une uma força animal, verdadeira, animal mesmo, um cachorro, uma vaca, um jumento, e mistura a essência desse animal com a do ser humano, a essência divina do ser humano, e você combina, isso vai nascer algo diferente. E essa essência espiritual fazia isso acontecer, essa essência espiritual, a essência do animal, que o animal não tinha nada a ver com isso, e fazia a relação sexual entre homem e animal, e nascia no mundo espiritual aquele ser que infelizmente era feio, que até hoje a gente vê por aí. Quantos demônios a gente não vê por aí? No YouTube, fora do YouTube, quantas coisas ruins a gente não vê por aí nas matas. E isso aqui é real que eu estou falando para vocês, ok? Eu sei que eu tive que abrir mão de pouco de Kabbalah para contar esse assunto para vocês, tá? Não sei como é que eu vou contar as outras partes, tá? Mas aqui eu quero já fechar um pouquinho, entre aspas, para a gente não se aprofundar. Eu não sou muito bom em Kabbalah, mas é uma das informações que nós temos como era criado os demônios naquela época, forças espirituais malignas, tá? Bom, pessoal, quando nascia crianças defeituosas com deficiência naquela época, elas também eram chamadas de demônios, de coisa ruim, de coisas feias, ok? E isso aí leva tempo, né, pessoal? Isso aí dentro desse conceito aí que os filhos de Caim faziam, as crianças nasciam mal formadas, e aí eles também consideravam isso como um demônio. Nasceu um demônio. Por quê? Porque aquela criança era diferente do seu pai, era diferente da sua mãe, era diferente daquilo. Não é à toa que quando nasce Noé, ele nasce totalmente diferente. Ele nasce com a pele branca, branco mesmo, cabelo branco, e ele já cantava, ele manava a luz, como fosse uma estrela, ele manava a luz. Quando era noite, na casa de Lameque,
as coisas eram tudo iluminada por causa de quem? Por causa de Noé, porque Noé nasceu dessa forma. E o pai dele fica admirado, dizendo: essa criança não é meu filho. Lameque fala para o seu pai, Matusalém, dizendo: pai, não é meu filho. Deve ser filho de um anjo. O anjo veio aqui e tal, laral, e deve ser filho de um anjo. E Matusalém, com toda a sua sabedoria, ele vai atrás de informação para perguntar para Enoque, ok? Bom, eu fugi um pouquinho, tá? De Cainã, mas para tentar identificar para vocês como que é criado. Deus me livre e guarde, tá? Pensar nessas coisas aqui, tá? Bom, pessoal, tem uma coisa muito interessante que esses caras aprenderam a fazer também, que é os golem, ok? O golem é aquele da tradição judaica, aquele homem de barro, de pedra, né? De terra. Eles tinham essa capacidade também de fazer esses golem, e com isso eles faziam. E aí vai surgir uma nova raça de sem alma, que o golem é um boneco sem alma, e eles também tinham essa capacidade de fazer esses bonecos, que eles faziam sem dúvida mesmo, ok? Chegava até o ponto de lotar a terra desses seres mitológicos que a gente vê, a gente escuta por aí, ok? Mas Cainã, ele tinha o controle absoluto sobre demônios. Ele tinha o controle absoluto sobre qualquer espírito. Quando se fala qualquer espírito, nós não estamos falando do espírito mal. Nós estamos falando, existe o espírito mal, existe o espírito bom. Qual é o espírito bom? Nós somos o espírito bom. Nós fomos gerados normalmente com a função de axé, eloquena, de adorar a Deus. E tem aqueles também, o espírito mal, que é gerado por maldade, para fazer maldade. Mas Cainã tinha domínio sobre eles. Como que ele tinha domínio? Com feitiçaria? Não, Cainã, ele tinha a palavra de Deus, ele tinha consolo para as pessoas. E muitas almas, elas subiam e não tinha. Muitas almas também não tinha para onde subir. Muitas almas, fala a tradição, que as almas subiam e ficavam no pé do monte, gritando: Deus, faça justiça, Deus, faça justiça. E Cainã, ele tinha o poder de aliviar a alma dessas pessoas, dessas almas que não conseguiram subir, das almas que ficavam gritando: justiça, Deus, justiça, faça justiça. Que até os próprios anjos vai falar com Deus, vai dizer: Deus, estão aí gritando. E muitos comentam para nós que Cainã tinha um domínio, entre aspas, sobre esses espíritos que não conseguiam subir. E Cainã confortava, né, entre aspas, as almas, para que elas pudessem se aliviar e que ela pudesse chegar até o reino de Deus. Então Cainã também, muitos dizem que Cainã transformava o espírito mal com suas palavras, com o poder que Deus deu a ele. Então muitos comentam isso, que eles também, quando havia espírito mal, violento, muitos comentam que Cainã até lutava contra esse espírito mal, contra o rei do espírito mal. Bom, pessoal, é bem pesado falar sobre o rei, né? O rei do espírito mal. Calma que não quero comentar isso aqui agora. Mas uma coisa muito interessante é que esse conhecimento ele vai passar de geração a geração. E quem vai pegar essa geração é Enoque. Enoque vai pegar esse ensinamento. Enoque é a 7ª geração, se não me engano, a 7ª geração. Enoque vai pegar essa geração, vai pegar esse ensinamento de Cainã e vai transformar em coisas boas. E vai passar para nada mais, nada menos, Matusalém. Olha, já estou pulando coisas que não deveria pular, ok, pessoal? Mas isso aqui é passado de geração a geração.
de pai para filho. E com isso, ele vai, Cainã, ele vai se tornar um homem, um governador, um rei. Ele vai ter domínio sobre todas as almas na face da terra. Todas as almas que vinham procurar ele achavam consolo. Todas as almas vinham e se purificavam através do seu ensinamento, através de sua palavra. Então é isso que nós devemos meditar aqui. Vamos lá, pessoal. E viveu Cainã depois que gerou, né? Teve aqui, deixa eu ver aqui. Cainã viveu 70 anos e gerou Mananel. Olha só. Com 70 anos de idade é que ele vai gerar o seu filho. Mas ele vai gerar 5 filhos. 5 filhos ele vai gerar, que é o Mananel, Enã, Mered, e vai gerar 2 filhas, que é Ada e Sila. Vai gerar essas 2 filhas. E quem vai ser essas 2 filhas? Essas 2 filhas vão se tornar esposa de nada mais, nada menos de Lameque. Olha só. Olha de quem nós estamos falando agora. Voltamos a falar de Lameque. Voltamos a falar a respeito dele. Essas 2 mulheres vão se tornar esposa de Lameque. Então, Lameque vai pedir a mão, né, das suas filhas, das filhas de Cainã em casamento. E aí vai gerar outros filhos, ok? Só que uma coisa muito importante que nós devemos saber disso é que os filhos dos homens já estavam se transformando os seus corações em coisas boas. Já estavam largando os seus lados mal para isso. E aí, vindo para o lado bom. Tá? Se tornando uma pessoa ótima, uma pessoa ideal. Ok? Beleza? E aí a gente vai encontrar o que? Que ele vai viver muito tempo, né? Cainã ainda vai gerar, ainda vai ter 910 anos, ok? 910 anos. E aí, pessoal, nada mais, nada menos, ele também vai se tornar professor, mestre de um camarada que a gente conhece muito bem. Quem é? Matusalém, Lameque e Noé. Isso mesmo. Nós vamos, esses 3 são as últimas 3 gerações do dilúvio, antes do dilúvio. E aí Noé vai pegar aula também junto com ele, ok? Porque se você ainda não entendeu, quando Noé vai nascer, Cainã está com a idade de 400 anos, pessoal. 400 e uns quebradinhos aí, 400 a 500 anos de idade, ok? Isso aqui é para você começar a entender da onde nós estamos, aonde nós estamos indo, ok? É bem profundo mesmo. Enfim, eu quero que vocês aqui aprendam muito mais do que isso aí. Então muitos comentam que eles tinham aí essa idade de 400, 600, mas outros também comentam que não, ok? Beleza? Mas a verdade, pessoal, é que a gente vê que ele vai aí, sem dúvida, como vamos falar, pessoal? Ele vai se tornar mestre e professor de Noé, ok? Olha só o que nós estamos contando já para vocês aqui. Então ele vai se tornar o professor, o mestre de Noé, sem dúvida, pessoal. Beleza? Bom, pessoal, chegamos ao final. Ufa, os filhos dos homens. Eu espero que vocês tenham gostado aqui, pessoal, desse vídeo. Ainda não acabou, ok? Nós temos que comentar ainda sobre Lameque. Tá? A gente vai comentar sobre Lameque no próximo vídeo. A gente vai comentar sobre Lameque. Vamos comentar um pouco sobre Cainã, porque Cainã também tem os seus segredos, ok? E ele vai passar para Lameque, e aí vai ser maior confusão, porque os homens vão usar todo esse poder, desse conhecimento de que eles pegaram de
de Canaã, de Cainã, e vai usar para o mal. Mas isso aí já é outra coisa, ok? Muito obrigado, Gilmar. Obrigado, Daniela, irmão Paulo Lopes, irmão Luiz Faro na Bahia. Beijos e abraço para todos vocês aqui do irmão Gil do canal Vai Profeta. Érica, valeu, ó, muito obrigadão aí pelo seu apoio. E nossa irmã Eliane, tudo de bom, um forte abraço para vocês. Pessoal, até a próxima. Shalom, shalom. Fiquem todos com Deus.